Jó 42:5 diz assim: Antes eu só o conhecia de ouvir falar, mas agora eu vejo o Senhor com os meus próprios olhos. Por isso eu me arrependo de tudo o que disse. Estou envergonhado e me cubro com o pó da terra e de cinza. Jó, depois de ter passado por tudo aquilo, ele fica um pouco sem entender o que aconteceu com ele, e então ele faz alguns questionamentos. E aí lá no final do livro você vai ver que o Senhor faz as perguntas para Jó, e Jó fica sem resposta, porque quem somos nós para questionar o Senhor? O que nós sabemos da vida para questionarmos o Senhor? E aí depois que o Senhor dá uma pequena correção em Jó, pergunta para ele onde ele estava quando ele fez isso ou quando ele fez aquilo, Jó diz isso: antes eu só o conhecia de ouvir falar, mas agora eu vejo o Senhor. Algumas versões dizem: mas agora os meus olhos te veem. Então eu sei agora, com a experiência que eu vivi, agora eu vejo o Senhor em tudo. E não poucas vezes nós nos perguntamos por que sempre voltamos às mesmas lutas. Parece que às vezes as lutas se repetem e nós falamos: mas eu já passei por isso, de novo eu estou passando por essa situação, mas por que essa luta de novo? E a sensação é de que somos perseguidos, como Jó talvez tenha se sentido. Por que eu estou passando por isso? Afinal de contas, parecia que estava tudo bem. E por que está acontecendo? E às vezes nós não entendemos, irmãos, por que algumas coisas se repetem. E aí falamos que é o diabo que conhece a nossa fraqueza e está sempre tentando nos estabilizar. Pode até ser, porque o diabo ele é o nosso inimigo. Mas nem sempre é. Nem sempre é o inimigo. A luta que vem, nem sempre é ele. Na verdade, ele pode tentar nos estabilizar, ele pode tentar lançar setas sobre nós, mas na verdade, quem controla e quem domina as nossas vidas é o nosso Deus. Então, quando nós repetimos sempre aquela luta ou aquela situação e nós não entendemos, nós temos que perguntar: será realmente que é o inimigo? Será que foi realmente um dardo inflamado do maligno sobre a minha vida? Ou será que estamos fazendo os questionamentos errados? Será que nós estamos fazendo a pergunta certa? Geralmente nós perguntamos: por quê? Por quê, Senhor? O que eu fiz? Ou até quando, Senhor? Nós às vezes fazemos esses questionamentos. Mas por que eu estou passando isso? Mas o que eu fiz para merecer isso? Jó chegou a esse pequeno questionamento. Até quando, Senhor? Nós fazemos esse tipo de pergunta. Nós já ouvimos sermões, eu até falei isso com as meninas de São Caetano, nós ouvimos até sermões de que nós não temos que perguntar por quê, mas para quê? Já ouvimos falar sobre isso. São tantas perguntas que certamente ficarão sem respostas. Nem tudo nós vamos saber. Algumas coisas que nós vamos passar e que nós não vamos saber. Mas também há algumas coisas que nós vamos passar repetidas vezes, porque nós estamos precisando aprender alguma lição que não aprendemos. E o tema da minha lição é: qual é a lição que eu ainda não aprendi? Qual é a lição que você ainda não aprendeu para isso estar se repetindo na sua vida? Para essa situação estar se repetindo, para essa luta estar se repetindo, o que foi que você ainda não aprendeu? Algumas coisas, com certeza, são colheita do nosso plantio. Sim, porque existe a lei da semeadura. Algumas coisas eu vou plantar e vou colher. É certo isso. Às vezes você está realmente plantando errado. Eu estou plantando errado. E aí é questão de lei, é questão de semeadura. Mas o que eu estou tentando falar para vocês hoje não é sobre plantio, não é sobre setas do inimigo, é sobre coisas que talvez eu e você ainda não tenhamos aprendido, e isso está se repetindo em nossa vida. E é tempo de nós aprendermos qual é a lição, o que nós precisamos acertar. Pensando sobre o que aconteceu comigo hoje, eu fiz a mesma pergunta: o que eu preciso aprender? O que eu não aprendi com isso?
A vida é assim, irmãos. A vida é feita de lições. Geralmente nós temos que entender que não é tudo maligno, não é tudo porque você é perseguido. Ou precisamos entender que o Senhor quer ensinar algo que eu e você ainda não aprendemos. E aí eu me lembro da época da escola. Quando, pelo menos na época que eu estudava, você só passava de ano se você fosse aprovado naquelas matérias. Ou você ficava de recuperação para ser aprovado. Caso você não fosse aprovado naquela matéria, você não passava para o próximo ano. Era assim antes. E saímos da escola, talvez, não com a matéria totalmente aprendida, mas com a certeza de que na vida as coisas não seriam fáceis e meu caráter já estaria pronto para enfrentá-las. Então na escola nós repetíamos o ano se nós não fôssemos bem, porque nós só passávamos para a próxima fase se nós fôssemos aprovados naquela matéria. Irmãos e irmãs, eu penso que a nossa vida com Deus, ela é assim. Ela é feita de fases e de lições que precisam ser aprendidas para que eu me torne um servo melhor. Nós precisamos crescer. Paulo fala que nós precisamos crescer na graça e no conhecimento. Então todo crescimento passa por fases. E enquanto nós não aprendemos aquela fase da vida, aquela lição da vida, nós não vamos avançar para os próximos níveis que Deus tem preparado para nós, que a vida tem preparado para nós. E essas lições precisam ser aprendidas para que eu me torne um servo melhor, um cristão melhor, uma mulher ou um homem melhor, um esposo ou uma esposa melhor, um filho ou uma filha melhor, um amigo ou uma amiga melhor, um funcionário melhor. Essas coisas vão acontecer para que eu cresça, para que eu seja uma pessoa melhor. Eu não estou falando aqui, irmãos, só de cristãos, mas eu estou falando de toda a humanidade. Porque tudo está no controle de Deus. Nós não podemos fechar tudo dentro da nossa bolha do cristianismo. Deus está no controle de tudo. E a vida são feitas de fases. E às vezes nós estamos repetindo alguma fase aí na nossa vida porque ainda nós não fizemos a pergunta certa ao Senhor. Senhor, que lição eu não aprendi ainda, que eu ainda estou batendo cabeça nessa situação? O que eu preciso organizar na minha vida para que eu pare de passar por isso daqui, para que isso pare de se repetir, seja na área financeira, seja na área espiritual, seja na área profissional, seja em que área for da nossa vida, nós precisamos começar a mudar o tipo de questionamento que nós fazemos. Senhor, ai, por quê? Ai, que dó, ai, meu Deus, isso só acontece comigo, ai, parece uma perseguição. E o que eu penso, talvez... Porque eu estou falando aqui de talvez, eu não conheço a sua vida com Deus, mas o que está faltando talvez na minha e na sua vida é fazer a pergunta correta. Que lição que eu não aprendi ainda? No que eu preciso melhorar como servo? No que eu preciso melhorar como cristão? No que eu preciso melhorar como homem, mulher, como esposa, como esposo? No que eu preciso melhorar como filha, como cidadão, como eleitor? No que eu preciso melhorar para que esse tipo de lição no meu país pare de se repetir, para que esse tipo de coisa pare de acontecer? O Senhor nos chama essa tarde para dizer que nós precisamos aprender algumas lições para parar de ficar repetindo, porque Ele tem para nós novas fases, novos caminhos, novos planos. Jó falou: bem sei eu, Senhor, que nenhum dos seus planos podem ser frustrados. Então nós precisamos começar então a mudar a forma com que nós estamos vendo as coisas que chegam até nós. Li uma vez no livro Uma Vida com Propósito, do Rick Warren. Ele já fez outras edições desse livro, ele já fez uma igreja com propósitos, mas esse primeiro livro dele eu achei muito interessante, e eu li a seguinte frase: viver para criar um legado na terra é um objetivo tacanho. Uma utilização mais sábia do tempo é construir um legado eterno. Você não foi posto na terra para ser lembrado.
você foi posto aqui para se preparar para a eternidade. Então veja que se faz necessário eu passar por essas fases e por essas lições, porque eu estou construindo o meu caminho na eternidade. Olhemos para a nossa pastora Rosa. Você acha que ela estava preocupada em construir legado? Ela não estava preocupada com isso. O legado veio por consequência de uma vida com Deus. O legado veio porque ela foi serva, porque ela aprendeu as lições, porque ela passou as fases. O legado se construiu por consequência de uma vida de aprendizado. Então, se eu vivo preocupado com o que eu vou deixar, é tacanho, é pequeno. Mas se eu utilizar bem o meu tempo, eu vou construir um legado eterno. Eu vou morar com Cristo. Eu vou me preparar para viver com Cristo. E o que eu for lembrado aqui na terra vai ser por consequência de uma vida com Deus. Então você foi posto aqui para se preparar para a eternidade. Então qual é a lição que ainda nós não aprendemos? Nós vemos o pastor Taborda. Partiu para o Senhor. Ele não estava preocupado com o legado. Ele estava preocupado com a igreja que o Senhor colocou na mão dele. E deve ter aprendido muitas lições, porque chegou a fase, ele venceu. Ele acabou a carreira, ele guardou a fé. Então, o que fica para nós hoje, para mim e para você, Senhor, por que eu não melhorei ainda? Por que não foi isso? E, Senhor, o que eu não aprendi ainda da vida? O que eu não aprendi ainda com o Senhor? Cabe a cada um de nós, em meio ao sofrimento, encontrar um sentido maior que nos conduza pelo caminho da fé até o dia do reencontro com Cristo. Então cabe nesse sofrimento que talvez você esteja passando, ou eu, nisso que está se repetindo, encontrar um sentido para que aquilo esteja se repetindo, ou porque aquela luta não passou ainda. Nós precisamos ser verdadeiro conosco mesmo, olharmos no espelho e fazer perguntas que precisam ser feitas e que muitas vezes nós não fazemos. Nós não queremos nos confrontar. Esse caminho nos conduz até o reencontro com Cristo no céu. A palavra de Deus diz, que nós o encontraremos e nos encontraremos com Ele nos ares. O próprio Jesus ensinava seus discípulos várias vezes a mesma coisa. Era na pescaria, era na multiplicação, era em cada palavra. Jesus procurava repetir até que seus discípulos aprendessem. Nós vemos que quando ele foi traído por Judas, foi preciso que Judas o beijasse, para que eles identificassem quem era Jesus, de tão parecido que eles eram, de tão iguais que eles estavam se tornando, porque eles estavam aprendendo as lições da vida, e cada vez que eles aprendiam, mais parecido com Cristo eles se tornavam. E Paulo fala isso. Paulo não fala não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Paulo não fala para que nós imitemos a Ele como imitemos Cristo porque foi coisa simples, não foi porque ele aprendeu a duras penas as lições da vida e cada vez mais ele se tornava parecido com Cristo. Então quando eu aprendo qual lição o Senhor quer me ensinar, o que eu preciso aprender da vida, eu cresço como pessoa, eu cresço como homem, mulher, como cristão, eu cresço como indivíduo, eu cresço no coletivo. E aí cada dia mais eu me pareço mais com Cristo, a ponto das pessoas olharem para você e nem precisar ver se você está com uma roupa adequada ou não, mas a pessoa vai dizer, aquela pessoa tem algo diferente. Talvez ela não vai dizer, você é crente, mas ela vai ver que você tem algo diferente. Alguns talvez até digam, você é cristã? Ou você é cristão? Porque com as lições aprendidas com a vida, eu vou me parecendo mais e mais com quem me criou, com quem me fez, com Cristo.
Então eles sempre pareciam muito com Jesus. Paulo diz, olha o que Paulo diz: até que finalmente todos tenhamos a mesma fé quanto à nossa salvação e quanto ao conhecimento do nosso Salvador, o Filho de Deus, e nos tornemos maduros no Senhor. É até que finalmente, o que ele quer dizer? Até, vamos passar, vamos aprender, até que finalmente todos tenhamos a mesma fé. Ele fala no coletivo, juntos aprendemos, juntos crescemos, em Cristo que crescemos, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas, no conhecimento do Salvador. E ele fala, e o Filho de Deus, e nos tornemos maduros no Senhor. Então aquela fase vai passar, eu amadureci, eu aprendi aquela lição e eu me torno maduro, sim, para que cresçamos a ponto de que Cristo ocupe completamente todo o meu ser. Ele não disse isso por dizer, é o mesmo Paulo que disse, posso todas as coisas naquele que me fortalece. O que ele quer dizer nesse versículo um pouco para trás? Eu sei passar fome, eu sei passar frio, eu sei estar alegre, eu sei passar por várias situações, porque Cristo me fortaleceu em cada uma delas. Em cada uma delas eu aprendi uma lição diferente. Eu cresci em cada uma dessas situações. Então eu sei passar por todas elas. E por isso que ele fala, eu posso todas as coisas, quer dizer, eu posso passar por todas essas situações, porque em todas essas situações eu aprendi a lição que podia ser aprendida, porque Cristo me fortaleceu. E ele diz assim, então não seremos mais como crianças, sempre mudando nossa ideia a respeito daquilo que cremos, porque alguém nos disse uma coisa diferente. Quantas vezes a gente fica preso em uma coisa porque nós estamos mais preocupados com os conselhos de outras pessoas, não saímos daquela situação porque ficamos ouvindo conselhos de quem não tem nada a nos oferecer. Salmo 1 diz isso, bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, ele tem o seu prazer na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite, pois será como árvore plantada junto a ribeiros de água, onde dá o seu fruto na estação própria e tudo quanto ele faz prosperará. Então, às vezes, nós ficamos como crianças, não querendo aprender a lição que o Senhor quer nos ensinar, que a vida nos propõe em Cristo, e nós ficamos procurando conselhos para lá e para cá como crianças. Paulo diz que quando nós entendermos isso, essa questão da lição, do crescimento e do aprendizado, ele fala que nós não seremos mais como crianças, sempre mudando a nossa ideia a respeito daquilo que cremos, porque alguém nos disse uma coisa diferente, ou habilmente mentiu para nós e fez que a mentira soasse como verdade, porque nós não estamos aprofundados na palavra e começamos a aceitar aquilo que vem sem nem termos certeza se foi isso que Cristo falou, ou se Ele quer nos passar isso. Qual a lição que ainda nós não aprendemos? Qual a lição que você ainda não aprendeu? Qual a lição que eu ainda não aprendi? Chegará o dia em que você estará diante de Deus e Ele fará uma auditoria em sua vida. Um exame final antes que você entre na eternidade. Ele vai nos perguntar. Ele vai querer saber. A Bíblia diz, lembre-se que cada um de nós estará pessoalmente diante de Cristo. Todos nós estaremos diante dele. Uns julgados para a morte eterna, outros estarão diante dele para mostrar o que suas mãos fizeram, o que você fez com aquilo que lhe foi entregado. Sim, cada um de nós terá que prestar contas de si mesmo a Deus. É de si mesmo, não do outro. Ai, fulano podia estar aqui para ouvir essa palavra. É você que está aqui, não é fulana. É eu, é você, somos nós. Nós ficamos preocupados com a fulana, com a beltrana, mas sou eu e você que naquele dia vamos prestar contas individualmente ao Senhor. É claro que eu devo me preocupar com tudo que eu faço no coletivo, sim, porque eu tenho que me preocupar com o meu próximo,
mas individualmente eu vou prestar conta sozinho a Deus. Felizmente, Deus quer que passemos nesse teste. E Ele quer que nós passemos. Porque a palavra de Deus diz: feliz é o homem que não cede e continua fiel quando é provado, porque depois receberá como recompensa a coroa da vida que Deus prometeu àqueles que o amam. Tiago 1,12. Que versículo forte, que versículo maravilhoso, mas que versículo tão verdadeiro que diz isso. Feliz é o homem que não cede e continua fiel quando é provado. Quando você está lá na escola fazendo a prova, aquele nervoso, aquele medo de não passar, aquele medo de não ser aprovado naquela matéria, naquele exame, naquela entrevista. Mas você está ali fiel, ciente de que você estudou, ciente de que você se preparou, ciente de que você estava pronto para aquela situação. Você está ali firme, você não cede. Porque aí o que acontece? Você é aprovado, porque depois receberá como recompensa a coroa da vida que Deus prometeu àqueles que o amam. A pastora Rosa recebeu a sua coroa, o pastor Taborde, tantos outros que já partiram para o Senhor, já passaram pelas fases, já estão com o Senhor. Resta a nós que estamos aqui, que continuamos o caminho da vida, o caminho com Cristo, resta a nós fazermos sempre as perguntas corretas. Senhor, o que eu preciso aprender que eu não aprendi ainda? Senhor, se há algo maligno, retira da minha vida em nome de Jesus. Senhor, se há algo que eu preciso passar para ser aprovado pelo Senhor, me ensina a lição que eu devo aprender nesse caminho. Senhor, se eu estou sendo perseguido, caia por terra todos os meus inimigos, volte por 7 caminhos. Mas, Senhor, se eu tenho a aprender algo e não aprendi ainda, mostre para mim o caminho correto que eu devo seguir. Minha palavra para vocês hoje, meus irmãos, é essa. Fiquem firmes no Senhor Jesus. Sigam firmes no caminho da salvação. Não tenham medo. Não tenha medo de perguntar ao Senhor o que você precisa aprender. Talvez o confronto não seja muito bom, não é? Às vezes a gente fala, poxa vida, como eu sou assim, como eu sou assado, poxa vida, como... Mas isso faz parte do nosso crescimento. Então que Deus nos abençoe, que Ele fortaleça a sua vida e que Ele nos ensine cada dia a andar no caminho da justiça. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. E ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam.